Olá pessoal, aqui é o professor Kleber, bem-vindo a mais um vídeo, né? Vamos estar trabalhando aí progressão geométrica, né? Peço para que vocês compartilhem, né? Deixe seu comentário, não se esqueça de se inscrever no canal para estar dando essa força aí pra gente. Hoje nossa aula é sobre progressão geométrica. Eu subdividi esse conteúdo para que ele fique de uma forma mais fácil, né? Os vídeos não fiquem muito longos. Então, o que é progressão geométrica? Então, progressão geométrica é toda a sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é igual ao produto do termo anterior, né? Por uma constante, que aí a gente chama, na matemática, essa constante aqui de Q. Né? Essa constante Q. O número Q é chamado da razão da progressão. Então, poxa, não ficou claro o conteúdo, não entendi o exemplo. Não entendi. Né? Por quê? Olha bem, esse exemplo aqui. O que ele está dizendo é o seguinte. Toda a sequência numérica em que cada termo a partir do segundo é igual a um produto do termo anterior por uma razão. Então, se você pegar aqui, ó, número 1, né, primeiro termo, a razão é 3. Como é que você sabe que é a razão? A razão, a gente vai ver mais à frente também, ela é dada por A2, né, o segundo termo do elemento. Então, aqui eu tenho A1, A2, A3, A4, A5, A6, né, dividido por A1. Sempre nesse caso, diferente um pouquinho da PA, né? Então é A2 dividido por A1. Então nesse caso eu teria 3 dividido por 1, que é o próprio 3. Como eu já disse aqui, que é uma PG finita de razão 3. Então 3 vezes 1 dá 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, tá vendo? 81. 81 vezes 3, 243. Aí se eu fosse fazendo um produto, assim sucessivamente, né? O produto eu acharia mais termos. Mas nesse caso a gente está trabalhando PG finita. O que é PG finita? Ela para aqui. Ela não teria um termo posterior. Nas PG infinita, né? A gente trabalha com sinal de reticência, né? Então significa dizer que ela vai continuar infinitamente. Essa razão aqui no caso é de 1/3. Porque 1/3 é o dividir 2 por 6, né? Então, dividir 2 por 6, simplificando, vai ficar igual a 1/3. Tranquilo? Um outro exemplo aqui de PG, que são as PG também infinitas, só de razão menos 2. A gente também vai aprender a classificar isso aqui, né? Equações tipo, as classificações, se elas são crescente, decrescente, constante, oscilante, enfim. Eu só trazendo alguns exemplos aqui. Um outro caso aqui, né? Ela é infinita, ela começa com 7, aí vai 0, 0, 0, 0, tem uma razão 0. E a outra é uma PG infinita de razão indeterminada. Por que indeterminada? Porque como a razão é A2 menos A1, você teria o que? 0 dividido por 0, né? Desculpa, por 0. E 0 dividido por 0, a gente já sabe que isso em matemática é uma indeterminação. Tranquilo? Vamos então a um exemplo. Ele pede aqui, né, para determinar a razão de uma PG tal que A11 é igual a 26, né, e o A12 é igual a 130. Então a razão, lembra? Se você colocar na sequência, você vai ter quem? A11, A12, A13 e assim sucessivamente. A razão é sempre o posterior menos o anterior. O que vem depois dividido pelo que vem antes. Então aqui quando você escreve, a razão, que a gente chama de Q, vai ser o A12 sobre o A11, que é os valores dados aqui. A12 eu tenho, que é 130. E o A11, 26. Fazendo essa conta daí, 130 dividido por 26,
a gente vai achar que esse resultado é igual a 5. Então, essa daqui é minha razão. Tranquilo? Vamos a mais um exemplo. É bom a gente ver nos exemplos que, se tiver qualquer dúvida, aí geralmente no exemplo fica um pouco mais claro. Pelo menos para mim, né? Ele pede o seguinte: verifique se é ou não uma progressão geométrica a sequência, né, é AN dada pela lei. Então a lei é AN 2 vezes N 2 vezes 3 elevado a N para N natural não nulo. Então, se ele está dizendo que N é não nulo, como a variação de N deve assumir infinitos valores, né? Só que esse N, eu vou dizer que é o N asterisco. Por que o N asterisco, lembra? Não tem zero, né? Não vai ter o zero, é elemento zero. Então, em vez de atribuir aí, galera, infinitos valores, né, para N, vamos trabalhar aí a parte da consequência, né? Que é justamente trabalhar os elementos aí de forma que a gente consiga fazer isso aí, né? Quando a gente pega no exemplo anterior, que a gente trabalha a razão, o que é que você tem? Você tem que AN mais 1 sobre AN. Professor, não entendi. Aqui não é 11? Né? Se a gente pega aqui, se aqui for 11, aqui vai ser 11 mais 1. Se aqui for 12, aqui vai ser 12 mais 1. Então a razão, trabalhando por essa lei de formação aqui, ó, que é o que eu estou seguindo, ela é pensada desse jeito. Eu tenho quem é a N mais 1. Porque ele dá aqui a lei de formação. Não me dá? Então a lei de formação, seguindo a lei de formação, o AN, quem é o AN? É 2 vezes 3 elevado a N mais 1. Tranquilo? E o AN eu tenho quem é, que é 2 vezes 3 elevado a N. Né? Seguindo a lei. Então vamos lá, vamos pensar. Se eu pensar no número aqui, deixa eu subir mais um pouquinho, né? Então, se eu pegar a razão aqui e pensar que aqui em cima é A12, aqui vai ser meu A11, né? Seguindo essa mesma raciocínio. Se aqui for A13, aqui vai ser o meu A12, porque aqui é meu AN, né? Aqui vai ser meu AN mais 1, então é 12 mais 1 dá 13. Então a gente já sabe que pela propriedade de potenciação, toda vez que eu tenho um soma de expoente é porque é um produto de mesma base. Então eu vou ter o que? Que 2 vezes 3 elevado a N é igual a 2 vezes 3 elevado a N e o que mais? Vezes 3. Não é isso? E aí eu posso simplificar, ó, vou até mudar a caneta. Índice, né, como é produto, índice igual, né, numerador igual a denominador, posso cortar, melhor simplificar, né? Aqui também eu posso simplificar de cima com de baixo. Quem foi que sobrou aqui, senhores? Então eu achei aí que com o quociente, né, a constante é a constante 3, concluímos que a sequência da progressão, ela tem que tipo de razão? Razão igual a 3. Certo? Sendo assim, né? A gente já viu esse exemplo, a gente consegue classificar agora a APG. Como eu estava falando, uma APG ela é crescente quando meu A1 é maior do que 0 e minha razão também. Ou meu A1 negativo e minha razão estiver entre 0 e 1. Exemplo aqui, ó. O A1 positivo e a razão quem é 2. Lembra? Porque é o A2 dividido por A1. Nesse outro caso, meu A1, ó, A1 é o primeiro termo, é negativo, e a razão é igual a 1 meio, né? A 1 meio. Então, meio, né, o número que é maior do que 0 e menor do que 1, né? Lembre, números maiores do que 0, eu posso pensar em 0,01, né? E maior e menor do que 1, né? Dentro desse intervalo, 9,99 e assim sucessivamente, né? Em forma de fração, ele não pode chegar até 1. Aí eu tenho outro exemplo aqui, que é quando ela é decrescente. Aí quando ela é decrescente, já muda, ó.
O A1 é positivo, né? No primeiro caso, A1 positivo e a razão ela está entre 0 e 1. Ou A1 negativo e a razão maior do que 1, claro. Então, quando você vê aqui, ó, ela é decrescente, você vê que ela vem 12, 6, 3, depois 3 meios e assim sucessivamente. A razão dela quem é? 1 meio. Né? Como é que eu acho a razão? Lembra? A razão é meio A2 sobre o meio A1, né? Termo posterior menos anterior. Se você pegar, será 6 dividido por 12. Simplificando aqui, né? Vai dar igual a 1 meio, que é o que foi dito aqui. Nesse caso, a razão aqui, ó, outra situação, razão negativa, desculpe, o A1, né, negativo e a razão positiva. Mesma situação, como é que você vê? Menos 3 dividido por menos 1 dá 3. Então a razão ela será negativa, porque se vai multiplicar o número positivo com o negativo, ele vai ficar sempre negativo. E a gente já viu que quanto maior o número negativo, menor é ele. Uma outra situação, né, é ela ser constante, então 6, 6, 6, no caso a razão ser igual a 1, ou ela também ser constante de termo indeterminado. Lembra que a gente viu logo no início da aula? Então aqui, ó, quando for 0, 0, 0, 0, 0 também é uma razão constante, só que nesse caso a razão dela é indeterminada, porque seria 0 sobre 0, e 0 sobre 0 é uma indeterminação. Nosso outro caso aqui, que é quando ela é oscilante, que a razão tem que ser diferente, ou o A1 tem que ser diferente de 0 e a razão menor do que 0. Né? Então aqui você vê que ela, números positivos e negativos, sempre assim oscilando a situação. E a razão aqui, né, diferente de 0, então pode ser qualquer número positivo ou negativo. E nesse caso ó, a razão também negativa, menor do que 0. Né? Então os números menores do que 0 são o que está à esquerda da reta lá. Lembra da reta? Então você tem 0, aí você tem menos 1, menos 2. Como ele é um número real, aqui dentre 0 e 1 existem infinitas possibilidades, inclusive o menos meio, que eu coloco aqui, né, como razão. E a última, mas não menos importante, que a gente também viu no início da aula, eu falei que a gente classificaria, que é uma quase nula. O que é uma quase nula? O primeiro termo, né, é diferente de 0 e a razão é igual a 0. Né? A razão desse termo aqui é igual a 0. Por quê? A razão aqui seria 0 dividido por 4. E 0 dividido por 4 é 0. Né? Não é R. Eu não estou na PA, é Q. Não me atrapalhar. Espero que vocês tenham gostado, né, dessa aula. Não esqueça de compartilhar o vídeo. Né? Deixe seus comentários aí. Até a próxima. Tchau, tchau.